E aí, pessoal, como é que vocês estão? E essa preparação para a Consultec? Eu sei que vocês estão muito bem preparados, mas não custa nada dar aquela velha ajudinha, né? Então, para isso, trago para vocês uma questãozinha de física que foi presente na prova do ano passado e a gente vai resolver ela aqui agora, sem nenhum mistério e muito facinho, isso para ajudar vocês. Vamos então dar uma lida na questão. A questão, como vocês estão vendo e podem me acompanhar, diz o seguinte: é necessário prestar muita atenção quando se opera com grandezas vetoriais, pois o mecanismo da operação é diferente daquela com grandezas escalares, uma vez que não envolve apenas valores numéricos, mas também orientações espaciais. Na figura estão representados dois vetores, A e B, e as dimensões x e y são idênticas, com valores iguais a 2 centímetros. Com base nas informações fornecidas, é correto afirmar que o módulo do vetor resultante entre os vetores A e B em centímetros é igual a... Coisa muito simples para a gente aqui. O problema, né? Eu expus aqui a imagem de forma mais simples, mas com todas as informações necessárias para a gente resolver o problema. Ele é bem claro quanto àquilo que está sendo solicitado. Tudo que o problema pede é simplesmente para a gente encontrar o vetor resultante entre A e B. O que é o vetor resultante? É a soma desses vetores. Porém, o problema já diz que você tem que tomar cuidado porque não é uma soma tradicional, porque a gente não está trabalhando com grandezas escalares. Os vetores representam para a gente grandezas que têm a necessidade de serem orientadas. Por isso, a utilização das setas. Então, como que a gente resolveria isso daqui? Algo muito simples. A figura já induz a gente a isso, tá certo? Veja bem que a questão informou que o seguinte, que x igual a y igual a 2 centímetros. Ou seja, cada quadradinho desse aqui tem a sua lateral medindo 2 centímetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Algo muito simples. Vamos escrever esses dois vetores em termos de suas componentes, tá certo? Vamos lá. Como que ficaria aqui o vetor A? Veja bem, esse vetor A, ele tem como componente esses três quadradinhos aqui na direção x, ó. Então, eu vou escrever assim, ó. Cada quadradinho não vale 2, como ele tem 3, então na direção x, A tem 6 centímetros na direção x. É como se eu pegasse esta representação aqui. É o que a gente vai chamar de AX, por exemplo. E na direção y, se eu for contar, eu tenho 1, 2, 3 na direção y. Então, eu vou escrever isso daqui como 6y. Lembrem-se que cada um dos lados mede 2 centímetros. Então, aqui eu tenho a equação que descreve para mim o vetor A. Obedecendo o mesmo princípio, a gente vai fazer a equação do vetor B. Com a única diferença aqui do seguinte. B, ele tem 1 na direção x, então ficaria, né, um quadradinho mede 2 centímetros, então ficaria 2 na direção x, e veja que ele tem 3 na direção y. Porém, a orientação de B é diferente da de A. Veja que A em y, ele é crescente, ele é para cima a orientação y. Já para B, não. E essa orientação ela precisa ser demonstrada na equação do vetor. E como é que a gente faz para poder demonstrar a orientação de um vetor? A gente muda o sinal. Então, apesar de ter 3 aqui, como eu considerei A positivo, de baixo para cima, então B vai ter que ser negativo. Então, a equação de B ficaria menos 6y. Pronto, eu tenho as equações dos meus vetores, não preciso mais do desenho. Vamos encontrar o vetor resultante de A e B. Veja bem como é que a gente escreve a equação do vetor resultante. Lembrando que o vetor resultante é igual à soma dos vetores informados, tá certo? Só que no lugar dos vetores informados, eu vou escrever as suas equações.
Então, eu tenho a equação do vetor A, 6x mais 6y, mais B, só que no lugar do vetor, eu vou escrever a equação que representa ele, 2x menos 6y. Daí, basta eu somar as equações, né, nas mesmas direções. Então, ficaria aqui, ó, 6x mais 2x, 8x. 6y menos 6y dá zero, ou seja, o vetor resultante não tem componente na direção y, é um vetor horizontal, somente na direção x, certo? Então aqui eu tenho uma equação, mas veja que o problema não pede a equação do vetor, ele pede o módulo, e módulo significa tamanho do vetor. E é muito simples, como é que eu descubro o tamanho de um vetor? Basta eu calcular o teorema de Pitágoras com as componentes desse vetor. Então, o módulo do vetor R vai ser raiz quadrada de 8 ao quadrado. Que, resolvendo esse probleminha, a gente encontra 8 centímetros. Então, respondendo aquilo que foi solicitado, né, a resultante do vetor, que surge devido à soma de A e B, vale 8 centímetros. Simples, rápido e direto. Mas vejam a necessidade da gente conhecer a ferramenta matemática e a linguagem vetorial para resolver este problema. Ok? Espero que vocês aproveitem a explicação. Qualquer dúvida, entre em contato com a turma do Opção Explica. Estaremos à disposição.